Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education, um podcast destinado aos cirurgiões dentistas. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos, carreira e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Você que está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim como quem está nos ouvindo no Spotify. No episódio de hoje, o episódio 004, já tem bastante coisa de conteúdo, né, pessoal? Nós vamos falar sobre implantes em pacientes com sorriso gengival. Como o diagnóstico da plástica odontológica pode orientar o grau de risco estético desses casos? Como a tecnologia pode nos ajudar nesses desafios? Como precificar um caso de alto risco? Mas antes de começarmos, vamos dar as boas-vindas aos nossos tradicionais convidados e sócios fundadores da Head Education. Comigo aqui hoje, Guilherme Lengler, que é especialista em implantodontia e responsável pela área de odontologia restauradora aqui na Head. Guilherme Fritcher, que é cirurgião bucomaxilofacial, responsável pela curadoria da área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Ângelo Menucci, que é também cirurgião bucomaxilofacial e responsável pelo conteúdo de hoje. E aí nós vamos dar bastante a palavra para ele, a área de implantodontia. E eu, mediador dessa mesa, Lauro Ayub, sou especialista em periodontia e responsável pela curadoria de conteúdo da área de periodontia. Lembrando que este programa é um oferecimento de Head Education, uma plataforma de educação voltada ao ensino odontológico que veio ajudar, potencializar a carreira dos cirurgiões dentistas. Nesse episódio, então, nós vamos falar sobre os implantes em pacientes com sorriso gengival. Isso é um desafio para todo mundo e o Ângelo, vou passar primeiramente a palavra para ele, né? Peço licença aos nossos outros convidados para ele nos dar um panorama inicial, uma introdução de como ele enxerga esse desafio, que é bastante comum no nosso consultório, né? O paciente que mostra essa linha de transição da coroa sobre o implante nesses pacientes com sorriso gengival, né, pessoal? Então, Ângelo, como que tu vê o diagnóstico da plástica odontológica? Como que a plástica odontológica pode nos orientar nesses casos com esse tamanho de risco estético e às vezes de pacientes jovens que a gente não sabe como vai ser a evolução desses casos ao longo de uma vida? Pois é, a gente tem naturalmente um desafio estético em todos os implantes instalados em região anterior de maxila e de mandíbula, eu diria, mas especialmente na maxila. No passado, parece que quando nós tínhamos uma linha de sorriso baixa, quando o paciente sorria e não mostrava a transição do dente para a gengiva, dava um alívio como se tivéssemos ali digamos, um espaço para erro, né? E, na verdade, não existe esse espaço. Então, a plástica odontológica, ela deve ser aplicada no diagnóstico inicial do paciente, porque ela vai nos mostrar quais mudanças podem ser realizadas para aquele paciente e quais mudanças atendem à demanda do paciente, o que ele tem de questionamento ou de queixa, né? Quando a gente pega um paciente de sorriso gengival alto, em que o paciente sorri mostra uma grande faixa de gengiva, que é o que caracteriza o sorriso gengival, aí nós sim temos definitivamente a melhor extração de conteúdo aplicando o conceito de plástica gengival, de plástica odontológica, perdão. Porque a plástica odontológica é esta abrangência da visão do paciente de maneira ampla e multidisciplinar. Então eu vou não só olhar a altura do sorriso, o contorno dos dentes, mas dentro de um diagnóstico completo, envolve o diagnóstico radiográfico, tomográfico nesse caso, avaliação de tecido mole. Então o conceito de plástica odontológica que serve para todos os pacientes, talvez neste paciente que vai receber um implante,
de alto risco estético, é onde a gente tem a melhor aplicação do conceito. É interessante, né, Ângelo? E aí, de uma maneira bem didática, eu vou te passar a bola agora, Lengler, para a gente tentar analisar um pouquinho como que a gente faz essa estratificação, né? A gente sabe que, como o Ângelo vinha colocando ali, é um caso que não há espaço para esconder algum erro. Então, como que a gente faz essa análise do grau de risco? Como que a gente orienta, né, esse nosso planejamento, as etapas do nosso planejamento? Como que eu classifico esse paciente? Olha, esse paciente de cara, por ser sorriso gengival, já é um paciente de alto risco, né? Mas o que eu preciso levar em consideração nessa estratificação do caso? Em relação ao risco é unânime, né? Não tem... Todo mundo já sabe que quando o paciente sorri, chega no teu consultório mostrando gengiva, todo mundo já, já não é a mesma barbada de sempre, né? Principalmente, eu acho que a diferença, tá? Se o paciente chega sem o dente, é bem diferente, né? Vamos dizer assim, como classificar o risco e como estratificar e deixar claro para o paciente o risco quando ele chega para fazer um implante em área anterior no teu consultório, já com o dente ou sem o dente. São situações completamente diferentes. Com o dente nos dá mais margem para trabalhar, o risco é um pouco menor quando o paciente chega com o dente, né? Aí entram fatores que podem influenciar muito, como tábua vestibular, espessura do sorriso, do tecido gengival, se o paciente tem um pouco de excesso gengival, que também poderia ser uma plástica deixada para depois, né? Então, para diminuir o risco. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas... Na verdade, assim, eu acho que a principal questão, que é o que a gente já é unânime, né, a gente afirmar, e é o nosso ponto de largada aqui, é que é um caso de alto risco porque ele mostra essa transição. Então, se o paciente não mostra, a nossa preocupação principal é com a estética branca, né? Eu estou muito preocupado com aquela faixa que ele vai mostrar, que é a coroa sobre implante, né? E a mimetização dessa coroa com dentes naturais. E aí também entra uma outra questão, que é esse paciente, adjacência são dentes naturais, são coroas, então tem alguns desafios também da estética branca nesse caso. São raízes escuras. Exato. Então, quer dizer, a parte branca já é aquela questão assim, o que eu preciso mimetizar com o quê? Eu posso fazer trabalhos conjuntos e aí eu chego mais próximo do resultado, mas no caso do sorriso gengival, além desse desafio da estética branca, a gente tem, somado a isso, o desafio da estética rosa ou da estética gengival. Quer dizer, aí entra espessura, aí entra textura, a gente tem aquela preocupação de não deixar cicatrizes, entra volume para estabilidade de margem, mas não um volume que se torne exagerado. Picos ósseos. Exatamente, quer dizer, Papilas. onde é que estão essas papilas, qual foi a sequela dessa perda óssea no espaço interproximal. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, né? Nós estamos falando especificamente de um implante que será instalado em um paciente de sorriso gengival. Então, nesse paciente, o desafio principal são as dimensões do implante, do dente que futuramente vai habitar esse implante, com relação a todas as estruturas vizinhas. Num paciente de sorriso gengival, a plástica odontológica ela vai definir quais especialidades, como em todos os casos, vão atuar. Mas neste paciente, especificamente de sorriso gengival, é a área onde a gente pode ter a participação do maior número de especialidades. Pode entrar a cirurgia bucomaxilofacial com cirurgia ortognática, logo mais o Guilherme pode falar a respeito disso, mas também a periodontia com a cirurgia plástica periodontal, naturalmente a parte de dentística restauradora que vai... Então, de todas as áreas em que a gente trabalha, esse é o paciente que demanda maior cuidado no diagnóstico da plástica odontológica, e depois na execução, definindo as etapas do tratamento, em que momento fazer cada uma dessas, que é aquele questionamento que tu fez antes, né? Um paciente que tem um sorriso gengival, já foi indicado uma cirurgia ortognática e de repente ele tem uma fratura do incisivo central. Eu vou fazer antes da cirurgia ortognática, vou fazer uma preservação e depois da cirurgia ortognática fazer um implante. E eu acho que o caminho ele vai depender inclusive do caso, de caso a caso individualmente, porque imagina uma situação
em que esse paciente ele vai para a cirurgia ortognática e vai fazer depois ainda a cirurgia plástica periodontal, ou vai fazer antes, como é um caso que tu tens, né, Fritcher, que a paciente ela esperava um resultado logo para aderir ao tratamento. Fala um pouquinho sobre esse caso. Eu até nem entrar nele agora, mas já que tu comentou isso é uma questão que o momento de abordagens vai variar. Antes ou depois, por exemplo, nesse caso, vai fazer a plástica periodontal para fazer a cirurgia, vai fazer a cirurgia, fazer a plástica periodontal, um corrige o outro, um é complementar do outro, e a gente tem essas dúvidas durante o tratamento. Mas eu até ia te colocar antes da questão inicial quando fala de implante nessa região, o que a gente vê? Tem uma série de características que vão modificar de paciente para paciente, mesmo tensão gengival. E isso vem lá dos primeiros casos de desafios, que o Range vai lembrar, que é a genesia de lateral, por exemplo. E uma genesia de lateral, um paciente com sorriso gengival, numa menina de 16, 18 anos, é completamente diferente de uma paciente de 60 anos que fratura um central, que tinha uma prótese, um pino, e doença periodontal anexa. Então, o contexto ele é diferente, mas o que eu acho que é interessante, que é uma das questões que eu tenho batido muito de construir, é como, não vou dizer protocolar, mas como ter um caminho para chegar nesse diagnóstico o mais preciso possível. Para que o caso não é sempre igual, mas a minha conduta para chegar nesse resultado tem que ser muito meio padrão, assim, né? Como é que eu vou construir, como é que eu vou analisar o paciente, como é que eu vou visualizar aquele caso para que eu não tenha erro nem na menina de 12, de 16, 18, nem na senhora de 60, ou o cara do futebol que fraturou o central, que tem exposição gengival, porque daí entra o sorriso gengival, às vezes, num caso de implante, não precisa nem ser sorriso gengival, quem está imaginando de disposição de 4, 5 milímetros de gengiva, às vezes 1 milímetro já é uma exposição muito grande. Mostrou a transição, o problema tá feito, né? Exatamente. Mas assim, o que eu ia colocar para vocês de uma maneira bem prática, já vou te passar a bola aí, Lengler, até quando a gente pensa em sorriso gengival, a tendência é imaginar um fenótipo periodontal mais espesso, né? Mas o que eu quero colocar na mesa aqui para a gente fazer um exercício, que é quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, é aquele caso que ela quer saber a nossa opinião, é o pacote completo. O cara mostra a transição, mostra alguma faixa de sorriso gengival, ele tem uma necessidade de aumentar tecido gengival, ou seja, ele vai precisar de um tecido conjuntivo na instalação desse implante. E ele está com esse dente perdido. Quer dizer, como é que a gente imagina... Aí entra a discussão do que vocês estavam colocando, quer dizer, a gente discutir com ele vai querer fazer correção de sorriso gengival geral, ou ele vai deixar aquelas margens naquela altura. Mas como é que a gente planeja esse caso? Primeira pergunta o paciente tem interesse em corrigir sorriso gengival para a gente pensar nas áreas adjacentes? Se ele não tem naquele primeiro momento, é um caso de risco estético daquele pacote completo, né? Ele tem alguma perda de tábua óssea vestibular, ele tem necessidade de enxerto conjuntivo, ele precisa da instalação de um implante. Como que a gente faz esse implante? Vamos imaginar o nosso cenário lá, como que a gente montaria esse planejamento para apresentar para ele? E agora eu te passo a bola, Len. Acho que a questão plástica gengival te dá um checklist, plástica odontológica nos dá um checklist para minimizar os nossos riscos, porque os nossos riscos são os riscos do paciente, né? O risco que o paciente corre de não ter um trabalho bonito é o mesmo risco que a gente corre de entregar um trabalho feio. Então, isso não nos traz retorno nem financeiro, nem indicação, nem colega que olhe e depois não te manda caso. Então, ter um norte, como o Fritcher estava falando, um norte que tu vais avaliar a plástica odontológica do paciente, a hipermobilidade do lábio, entender qual das principais causas, que são 7 de sorriso gengival, quais causas estão presentes no caso do Lauro, que vai botar o implante no central. Bom, se esse caso aqui é excesso vertical de maxila e o paciente quer fazer o implante agora, mesmo que ele não queira fazer a correção do sorriso gengival por excesso de maxila nesse momento, eu como cirurgião dentista que exerço a plástica gengival, que tenho um contato como o Fritcher ou o Ângelo, que são cirurgiões bucomaxilofaciais que fazem ortognática,
eu tenho obrigação de conversar com os meus indicadores, mesmo que o paciente não precise e não queira fazer isso agora. De saber se o meu tratamento, se tem alguma alternativa de eu fazer esse implante agora, nesse cara, sem inviabilizar que no futuro ele corrija esse problema. Porque ele pode não querer hoje, e ano que vem ele pode querer. Então, para que eu vou botar um implante de 15 milímetros e de 16 milímetros no central até a crista nasal anterior lá, se o cara inviabilizar talvez ou atrapalhar uma cirurgia ortognática de intrusão de maxila, se eu não preciso, com o implante 10 eu tenho a mesma estatística. Sabe, Len, que tu colocou uma coisa interessante, que é uma coisa que tem mudado, desculpa, mas que tu também vê isso aí que tem mudado. Por muito tempo, os dentistas, já que tu tocou no assunto de ortognática, tiveram medo de indicar a cirurgia ortognática. Por conta de como era feita a cirurgia, o tempo que demorava, a recuperação, etc. O próprio dentista tinha um preconceito, né? Preconceito. Achava Tem. Achava que o paciente não vai aceitar. Isso já é um pouco menor, mas ele existe, esse preconceito. E tu romper essa barreira que tu colocou agora foi muito interessante. Tu tem que saber ofertar para o paciente, não no sentido de venda, mas de mostrar as possibilidades de tratamento que ele tem para ele concordar e entender. E talvez, antes de fazer o tratamento, avaliar com o cirurgião, o colega, para determinar, bom, essas são as possibilidades. Diante das possibilidades, eu vou tomar tal atitude. Mas o que tu colocou foi perfeito. Hoje, um consultório ortodôntico tem muitos pacientes adultos já. Muitos pacientes. Na minha clínica, eu tenho muitos pacientes acima de 60 anos tratando ortodontia. Então, assim, isso é muito importante, mas não ter um trabalho teu que limite outros trabalhos do paciente também é importante. Acertar o tamanho do implante, né? Ter uma conversa com o ortodontista para que o teu trabalho, vamos dizer, o teu implante pode estar perfeito, margem gengival, tudo. Depois que o cara tiver com o implante resolvido, ele vai querer, putz, agora como é que eu corrijo o sorriso gengival? Aí tu vai ter que cortar o implante no ápice. Eu acho que que é uma possibilidade também. Implantes mais antigos a gente já fez isso. Mas eu acho que tu tocaste num tema importante que é o tamanho dos implantes, né? A exceção de algumas ancoragens esqueléticas, de implantes inclinados propositadamente para ancoragem esquelética, eu hoje não uso implantes maiores do que 10 milímetros. 99,9% dos meus implantes são de 10 milímetros ou menores, porque não há essa necessidade. Uhum. E eventualmente vai haver uma necessidade de explantação por uma doença periodontal. Aí tu pega um implante de 16 milímetros, de 14 milímetros, que tem uma consequência estética do tratamento, ou eventualmente tem uma periimplantite que condene aquele implante, e tem 10 milímetros dentro do osso para fazer a explantação. Isso complica muitas vezes. É que eu acho, né, Ângelo, que antes o pessoal já pensava naquela margem de alguns milímetros ósseos que ia se perder. Seja porque não reconstruiu esses tecidos para haver uma estabilidade marginal, seja porque já se contava, era um paciente com histórico de doença periodontal e já se contava que ele ia evoluir uma periodontite ali, então se tentava colocar o implante mais longo possível para ele ter uma estabilidade durante anos. Isso vem de um conceito antigo também, que é o conceito de ancoragem bicortical. Então, Exato. Antigamente, no início dos implantes ainda maquinados, sem superfície tratada, hexágono externo, a gente buscava, eu comecei a fazer implantes há 24 anos atrás, 23 anos atrás, a gente buscava uma ancoragem bicortical, porque era um conceito da época. Então eram implantes muito longos. Uhum. Eu me lembro que a Nobel Biocare disponibilizava implantes de 20 milímetros. Não estou falando, não é um zigomático, para quem é um implante convencional que muitas vezes se usava para um protocolo inferior de 20 milímetros. Isso hoje dá para dividir no meio e usar em 2 implantes esse titânio aí, porque é uma loucura, né? Mas com relação à ortognática que tu falaste, existe ainda muito, e são dois lados da moeda, né? A preconceito, resistência, tá falando. O pré-conceito, um conceito definido na classe odontológica de uma cirurgia ortognática que era muito invasiva
e que talvez a maior parte dos pacientes finalizasse com algum grau de hipoestesia, de alteração neurosensorial, e que mudou completamente. Com incisões muito menos invasivas, o Fritcher pode falar um pouco mais sobre isso, mas a cirurgia ortognática praticada hoje é outra, como a implantodontia praticada hoje. A implantodontia que eu fazia 20 anos atrás é completamente diferente da implantodontia que eu faço hoje. E a ortognática que há 20 anos atrás eu já fazia é completamente diferente da ortognática que eu faço hoje. O outro lado da moeda é que esse mesmo colega que hoje diz, não, uma cirurgia ortognática não, e tenta compensar ortodonticamente seus casos, será cobrado. Porque ele vai finalizar uma ortodontia em caso cirúrgico ortopédico, ele vai finalizar uma ortodontia com muito menos estabilidade, com maior risco de recidiva e com resultado provavelmente insatisfatório. Vai ficar bom, mas não vai ficar tanto. E de repente esse cara futuramente vai procurar outro profissional e o cara vai dizer, teu caso era cirúrgico. Ah, mas me disseram que era horror. Não é. Mudou completamente, eu vou te mostrar. E aí vai ter uma apresentação digital bacana, uma previsibilidade, uma previsão do que seria o resultado, e o cara embarca, faz isso, o outro cara lá... Né? O que a gente vê? Para quem que o cara vai levar a filha? Vai levar para esse outro. E outra coisa, esse é o caso, eu já sei de cor, o Fritcher sabe de cor. É aquele cara que diz assim, já fiz 2 ortodontias, tô na 3ª ortodontia. Por que tá na 3ª? Porque o caso era cirúrgico. Pode fazer 10 ortodontias, ele não vai chegar no resultado. Mas vamos assim... Uma das consequências também disso é a exposição das raízes, né? Tira tantos dentes da base óssea que o cara procura o periodontista para resolver depois. Exato. Mas assim, voltando lá para o nosso implante em área estética num paciente com sorriso gengival, para a gente amarrar. Se esse paciente no momento não quer tratar o sorriso gengival, ou seja, ele vai devolver só aquele dente perdido numa área que mostra essa transição, enfim, foi mostrado para ele as opções, né? Se explicou, se deu os caminhos para ele, se fez aquele checklist do diagnóstico da plástica odontológica dele e ele definiu por repor só aquele dente. Bom, o desafio daí é um desafio estético grande, mas o desafio é da instalação de um outro implante em área estética. Ver se existe tábua óssea vestibular, se precisa reconstruir componente ósseo, se precisa reconstruir componente de tecido mole para estabilidade marginal e mimetização de coroa com dentes adjacentes. Se o paciente quer tratar o sorriso gengival, eu sei que tu tá com vontade de falar. Eu tô nervoso. Eu quero que tu fale. Eu tô nervoso. Eu quero que tu fale dos 2 cenários, porque eu sei que tu já fez um conteúdo, inclusive pro Instagram da Head Education, que tu colocava essa questão. E aí até, porque... Por que eu estou trazendo essa pergunta? Pelo seguinte, porque qual é o maior desafio na instalação de implantes hoje no ponto de vista tridimensional? O maior erro dos dentistas? Profundidade. No sentido... Falta cervical. De profundidade, né? Falta ou muita profundidade. Então, raro demais é um problema. Cada sistema tem... Isso num paciente que não tem esse desafio do sorriso gengival. Agora nós estamos falando desse desafio da posição tridimensional, ápico cervical, num paciente que tem que quer muda? tratar. Como é que tu atua nesse cenário hoje? O que muda, assim? Toda vez que a gente for colocar um implante, e existem tecnologias que podem nos ajudar nesse sentido, né? Mas toda vez que a gente vai instalar um implante, a gente tem que colocar ele numa posição proteticamente favorável. Então eu tenho que pensar na prótese, o planejamento reverso, e ele no sentido mésio-distal, deve estar no centro do alvéolo, vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual, ele deve estar numa posição proteticamente favorável, que a gente define, cimentado eventualmente na incisal e parafusado eventualmente no cíngulo do implante, enfim. Esse posicionamento tridimensional, as pessoas estão muito habituadas. Mas o término cervical do implante talvez seja o maior desafio, como tu mesmo colocaste. E uma regra que a gente pode usar, que é meio universal, são 3 milímetros acima da junção cemento-esmalte do dente vizinho ou do término da coroa do dente vizinho. Então a gente tem que considerar, por exemplo, se o dente vizinho será alterado. Se vai fazer uma prótese no dente vizinho, eu tenho que fazer o planejamento do meu implante da posição cervical a partir da prótese do dente vizinho. Num paciente de sorriso gengival,
a gente tem que definir se ele vai operar ou não. Eu recomendaria uma sugestão que eu daria, porque hoje isso é muito interessante do ponto de vista de plástica odontológica e do ponto de vista de documentação médico-legal. Então, a minha recomendação é que os colegas tenham um tripézinho simples que caiba ali, ou pega mesmo na mão, um iPhone, enfim, um celular, e grave um pequeno vídeo do paciente, depois de explicar a ele que existe, no caso dele, de sorriso gengival e instalação de um implante, que existe uma consequência da instalação do implante se ele não tratar o sorriso gengival. Porque às vezes não é uma queixa do paciente. Eu vejo uma odontologia hoje querendo, muitas vezes, empurrar tratamentos para o paciente. Eu acho que a gente tem que diagnosticar, eu acho que a gente tem que falar para o paciente, tu já notaste que quando tu sorri, tu expõe muito tua gengiva já? Isso te incomoda? Não. Pronto, gente. Não tem que dizer isso é errado, ou isso é feio, ou isso não é legal. Teu sorriso é gengival, teu sorriso tu expõe a gengiva, te incomoda, não incomoda. Ok. Se um dia isso te incomodar e tu quiser mudar, a instalação do meu implante vai ficar numa posição incorreta. Agora, se o paciente diz assim, sempre me incomodou o sorriso gengival, então eu tenho que planejar correção do sorriso gengival e instalar um implante nesta nova realidade. Porque isso que o Lengler falou do término apical de influenciar numa cirurgia ortognática, também o término cervical influencia se ele for fazer um tratamento futuro, invariavelmente exigindo a remoção desse implante. Se eu colocar num E paciente... hoje ficou mais simples a remoção. Ficou mais trocar. simples, mas por isso que eu digo que tem uma implicância de gravar um pequeno vídeo, porque a gente consegue gravar, e essa é a justificativa para o paciente. Eu vou gravar um pequeno vídeo, tu já sabe, eu já te expliquei tudo, mas eu vou falar novamente, eu vou gravar porque aí eu tenho registrado os teus movimentos labiais, aquilo que a gente já falou de uma plástica odontológica, que não é só ver o paciente em fotos, e especialmente fotos que vêm de um laboratório, muitas vezes de radiologia, né? A gente tem que gravar ele em movimento, sorrindo, falando, e esse registro pode ser, no caso de implante em sorriso gengival, pode ser isso. O senhor sabe, eu estou gravando, o senhor sabe que eu vou lhe fazer um implante, o senhor tem um sorriso gengival, o senhor optou por não fazer a cirurgia plástica gengival, uma correção dessa linha de sorriso, porque não lhe incomoda e tal, é isso, está de acordo, ok, é isso, pronto. Ficou registrado legalmente, ficou registrado como diagnóstico. Mas aí é aquela questão, tá, o paciente optou por não tratar o sorriso gengival, virou um caso com um desafio estético, um risco estético grande, mas um caso que o fluxo é o fluxo natural. Precisa reconstruir tecidos, vamos reconstruir durante a instalação do implante, e tudo mais, está resolvido. Mas se o paciente optou por tratar o sorriso gengival, e esse tratamento ele envolve algumas etapas, do ponto de vista até daqui a pouco de cirurgia ortognática, por exemplo. E aí? Aí, Fritcher, como é que é a nossa conduta em relação ao momento da instalação desse implante? Ele vai fazer uma intrusão de maxila, e aí ele está com aquele central perdido, e a gente vai instalar o implante para ele numa posição que ela é... O que muda? Ou ele vai colocar um biovolume numa pré-maxila que tem uma concavidade. Ele pensa em fazer lentes nos dentes vizinhos. Eu quero colocar para a gente discutir um pouquinho esse fluxo da plástica odontológica dele, tendo esse central perdido e precisando passar pelo planejamento de tratamento do sorriso gengival, porque ele quis fazer. Então, como é que a gente se posiciona em relação a isso? Eu acho que tu botou num ponto ali que eu acho que tu quis dizer se o paciente precisa fazer uma cirurgia ortognática, mas fraturou um central. Exato. E vias de fazer. Se o tratamento do sorriso gengival dele envolve uma intrusão de maxila, por exemplo, e ele perdeu, e aí, bom, ele te procurou porque ele perdeu um incisivo central, a gente comentou a respeito, e ele diz, não, sempre me incomodou esse sorriso gengival. Não, para tratar esse sorriso gengival, uma das indicações do seu caso é intrusão de maxila. O caso é cirúrgico. Envolve uma cirurgia ortognática, minimamente invasiva, mas ela é um procedimento cirúrgico. E aí, como é que a gente planeja esse fluxo? E no curso do tratamento, do preparo para a cirurgia, ele fratura, por exemplo? Ele chegou com o dente fraturado, mas ele tem sorriso gengival e tu comentou com ele esse fato e ele te disse, olha, sempre me incomodou isso. Aí tu olhou pro sorriso, tratamento do sorriso gengival dele, fez ali um checklist e tá indicado para ele uma intrusão de maxila.
O fluxograma normal de um caso ortocirúrgico é tu fazer as reabilitações de implantes, protéticas, de estabilidade pré-cirúrgicos, então perda de molar, pré-molar, etc. E a parte estética pós-cirúrgica. Porque tu tem um componente de maior risco dentro da cirurgia ortognática, vamos botar assim, de alterações, mesmo que tu faça todo o diagnóstico, etc., tu teria o recurso da cirurgia plástica periodontal ou questão de melhorar isso, vamos botar assim, o refinamento do tratamento. Claro que construído antes, porque tu vai fazer a intrusão baseado em outros conceitos, quanto tem disposição de gengiva, quanto tamanho dos dentes, etc., mas planejado. Mas deixaria para fazer a reabilitação com implante no pós-cirurgia. Que daí tu vai ter a mudança de lábio, tu vai ter mudança de sorriso. Tu planejou que ele ia passar a ter uma exposição de 0 de gengiva, daqui a pouco ele passa a ter 1 ou passa a ter -1. Então essa mudança ele vai ter, e vou dizer mais, às vezes demora 1 ano pós-cirúrgico para ter esse resultado. Por isso... Como a demanda não é meramente estética, mas ele tem um componente estético muito grande, talvez ele seja o último passo da cadeia, desde de que o paciente possa suportar isso. Tem alguma maneira de provisionar o cara que ele possa ficar com incisivo, etc., bem colocado. Agora, claro, fraturou, não é uma ausência, ele fraturou o central. Perdeu. Aí tu não pode perder osso. Aí nós vamos entrar nos conceitos. Bom, o que é melhor para preservar aquele alvéolo? Aí nós vamos fazer o implante e pensar na cirurgia, mas talvez não no mesmo momento cirúrgico. Se for olhar a literatura, deve ter poucos casos de pacientes que fraturaram o cílio central no dia da cirurgia ortognática ou no mês da cirurgia ortognática. Então, não é uma coisa muito corriqueira. Mas é pesar os riscos-benefícios do caso. E aí entra uma questão que é um desafio também, dentro dessa área estética, e pensar em como alguma coisa possa nos ajudar nisso. E entra a tecnologia, né? Então, como que a tecnologia pode nos ajudar? Se a gente pensar, bom, o momento da instalação do implante vai ser posterior à cirurgia ou anterior à cirurgia, como que eu planejo essa previsibilidade? Do ponto de vista de aumento de coroa clínica, por exemplo, fugindo agora da cirurgia ortognática, eu tenho como prever onde que essas novas margens vão estar e até planejar onde que esse implante precisa estabilizar, pensando num implante bone level, numa região anterior, onde que ele precisa estar dentro desse novo cenário que já está projetado. Isso a gente consegue fazer até mesmo com a projeção de uma perioguide. Eu sei onde aqueles dentes adjacentes vão parar, então eu sei onde eu devo ancorar esse meu implante. Fica aquela dica, que é um trabalho que não é recente, mas a genialidade está na simplicidade, muitas vezes, né? Um trabalho do professor Alessandro Januário e colaboradores, em que eles colocam spandex e conseguem na tomografia individualizar então o volume, a espessura de gengiva, né? E o volume gengival. Então a gente, afastando o lábio, consegue. Então a importância do uso da tecnologia, a mesma tomografia, um tomógrafo de última geração, de excelente qualidade, mas com o spandex eu vejo a avaliação do tecido mole, sem o spandex eu não vejo. Especialmente se tu está tratando um caso de erupção passiva alterada, que tu quer a exposição máxima de esmalte, né? E aí tu consegue nessa tomografia prever até onde tu pode chegar. Se eu vou incluir, por exemplo, nessa reabilitação lentes, facetas ou coroas, daqui a pouco eu posso, dentro da proporcionalidade da indicação harmônica para aquele paciente, eu posso avançar em área de tecido radicular e vou trabalhar em cima do projeto restaurador, porque eu vou ter peças coladas, ainda que eu tenha exposição de área radicular, e aí a instalação do meu implante vai estar baseada naqueles 3 a 4 milímetros apical a essas novas posições de junções cemento-esmalte ou de coroa, faceta ou lente, né? Agora até já que estão falando de cílio central, mas eu até... Entrou no vácuo do Lengler aí. É que eu só ia dar uma polemizada, porque existem uns outros casos que às vezes as pessoas não se atentam da questão do sorriso gengival, porque o paciente já usa uma prótese total, mas são aqueles que previamente tinham sorriso gengival, perderam os dentes, e tem excesso vertical de maxila, e que eu vejo isso
ocasionalmente, erros de colocação de implantes, porque o paciente persiste, e aí vem a parte do Lengler, dificuldade de reabilitação protética, porque o paciente precisava ter feito uma regularização de rebordo. Bem lembrado, ou uma intrusão de maxila. Ou uma intrusão de maxila, mas eu digo, os implantes são baseados só no osso, não baseados no planejamento, e aí mal posicionados, apicalmente, como tu colocou Aí antes. fica aquele protocolo lindo. Exatamente, fica um protocolo mal realizado, porque Aliás, bem foi mal planejado. pode ficar lindo. Porque tu pode usar aquilo como um benefício. Condicionar aquela gengiva. Condicionar aquela gengiva, em um caso de desdentado total, ele fica tão natural que parece que não é um desdentado total. Só que é assim, É pouco em um paciente. milhão. É pouco, mas Não, é em um milhão que tu consegue fazer isso. Exato. Vai ter que repetir a pergunta agora pra mim. Não, brincadeira. Não, eu vou fazer uma outra para ti, então, já que a gente perdeu aquele gancho. Que é a gente pensar um pouco na tecnologia, né? A gente falou sobre... Só comentar uma coisa que é um gancho anterior ainda, que eu fiquei no vácuo do Ângelo, depois Não, mas do deixa teu. eu falar. virou sala de redação isso Acabou, aqui, né? acabou. Virou sala de redação. Tem que cuidar muito nos casos que o paciente não tem sorriso gengival, mas o paciente ou a paciente não gosta muito dos seus dentes. Porque aquela pessoa que odeia os seus dentes, ela não sorri, mesmo que tu mande. Então, tem que ter muito cuidado. Eu acho que, assim, o paciente que tem sorriso gengival explícito na primeira consulta, esse cara assusta todo mundo. O problema é a pessoa que chega no teu consultório. Eu tenho um caso na aula, gravei uma aula para a Red, tem um caso clínico exatamente disso, tu olha as primeiras fotos do caso, pré-ortodônticas, preparo para laminados e implantes, ela tem a genesia de canino, que ela não mostrava a gengiva. Entregou as lentes, ela vem com um sorrisão gengival. Aí tu pensou, aqui eu posso errar um pouquinho. Não, aí, cara, inclusive Bem na colocado aula da isso. Red, que tá no YouTube, inclusive na aula dá pra ver, eu fiz um recontorno gengival de um lateral, era o único dente que precisava mexer. E aí? se eu não tivesse feito daquele lateral, tinha estragado o caso. E aí, para Então- te dar um gancho desse gancho aí, então, em cima, vem o lado. A pessoa pode não ter exposição de gengiva hoje, mas pode isso ser uma queixa dessa paciente. E aí, como não é incomum a gente fazer cirurgia de maxila para fazer extrusão de maxila para aumentar o sorriso gengival, porque tem pacientes que querem aumentar o tamanho dos dentes, e não é tamanho de coroa, e sim tamanho de maxila. Paciente muito braquicefálico. E aí, se tu não planejou dentro do teu implante, naquela época que ela não tinha exposição de gengiva, pode comprometer todo o tratamento de extrusão maxilar. E aí a importância da multidisciplinaridade e do conceito que a gente tanto bate de plástica odontológica. Por exemplo, eu e o Fritcher fazemos exclusivamente cirurgia bucomaxilofacial, mas a comunicação entre nós e entre outros colegas é fundamental, porque muitas vezes esse planejamento, se o colega trabalha ele fazendo multidisciplinaridade, ele pode ter um checklist e ele se cobrar. Ou se ele trabalha em um grupo multidisciplinar, ele tem que chamar os colegas. Mas se é um colega que não está acostumado, ele vai ter que começar a trabalhar multidisciplinar. E aí é o problema do colega cagão, com perdão da palavra. Mas o colega que tem medo de perder o paciente. Acabou. Aí não pode, aí não pode. Aí tu cortou, cara. A gente não tinha liberado isso aí. Vou deixar o cara vermelho agora. A gente não tinha O cara liberado. quis me dar um gancho, né? Depois nós vamos cortar essa parte. Aí pessoal. você depois passa um mata-borrão aí. O colega que tem medo de perder o paciente, simplesmente, e se o paciente não fala que tem sorriso, se o paciente não manifesta a queixa do sorriso gengival, o cara, graças a Deus, o paciente não manifestou, eu não faço ortognática, aí o cara termina o caso e o paciente, tá, e agora como é que eu resolvo isso aqui? É. Então, o diagnóstico de plástica gengival e falar antes, quem Plástica explica não odontológica. se explica. Quem explica não se Plástica explica. odontológica. Plástico odontológico. Então, explicar para o paciente, não ter medo de perder o paciente. E a demanda por estética assustar muda. o paciente. Cara, não é assustar, não é propor o tratamento, é explicar para o paciente, olha, tu tem sorriso gengival, te incomoda, como tu perguntou, gostaria de tratar. Se tu gostaria de tratar, nós vamos planejar isso nesse momento e depois nós vamos resolver a outra coisa. Então, e às vezes a demanda estética aos 20 é uma, aos 30 é outra, ou porque a condição financeira aos 15, aí tu não pode pecar pela questão estritamente financeira. Não, eu vou lhe fazer esse tratamento, porque vai ser mais barato, eu vou conseguir lhe vender o tratamento. Só que o paciente pode ser que daqui 5, 10 anos, ele poderia arcar com outro tipo mais complexo de tratamento, só que tu comprometeu até o futuro tratamento. Então esse que é
é o interessante da visão multidisciplinar, né? É tu construir a ideia geral. Segundo gancho ali, era o seguinte, se o paciente tem que fazer uma plástica gengival, não odontológica agora, fez a plástica odontológica e o resultado da plástica odontológica desse paciente passou por todos os checklists, implante em algum dente em área estética e gengivoplastia. A minha recomendação é a seguinte, o paciente tem, o dentista é um dentista super experiente com implante em área estética. Se o cara é super experiente com implante em área estética, ele pode, no mesmo momento cirúrgico, fazer o implante e a gengivoplastia. Se o dentista não é super experiente em implante e gengivoplastia, minha sugestão é que ele faça primeiro o implante, condicione essa coroa com provisório, até chegar numa estabilidade tecidual, e isso vai ter uma margem de segurança se ele precisar ele vai precisar fazer uma gengivoplastia depois, mas se tu tiver uma perda no implante ali, tu pode compensar na gengivoplastia depois. Então, a experiência do cirurgião dentista nesse momento é muito importante para decidir se ele faz as duas no mesmo momento ou o implante e depois a gengivoplastia. Mas só para ficar claro para quem está nos assistindo, então, se ele vai fazer simultaneamente, tu vai posicionar essas novas margens e vai fazer o teu cálculo de 3 a 4 milímetros apical para a instalação desse implante dessas novas margens, imaginando dois incisivos centrais. E se a gente está discutindo tecnologia, a gente tem hoje a cirurgia guiada, que é um belíssimo de um complemento tecnológico, né? Eu posso fazer a cirurgia guiada. Hoje é possível encomendar o planejamento da cirurgia guiada, que eu acho perigoso. A gente até pode pedir que seja feito, algumas empresas oferecem o serviço, mas vocês nunca... Todos os casos em que eu pedi para ser feito o planejamento, eu não concordei com o planejamento. Tem que abrir a câmera e conversar com o radiologista. Tem que abrir a câmera e tem que conversar com... Às vezes não é nem um radiologista, às vezes é um colega que mexe em software lá. Uhum. Porque todas as vezes eu achei um pouco... Já vieram planejamentos em que estava muito palatino o implante. E aí isso vai dar um sobrecontorno na prótese e o paciente reclama de um volume em excesso. Já teve casos que estava muito inclinado o implante. Então... O próprio comprimento a gente às vezes discute com o radiologista. E assim, e uma cirurgia totalmente guiada... Ela ajuda quem está começando, desde que seja bem planejada e o guia esteja bom, mas um guia analógico bem feito sobre o modelo também ajuda, mas nenhum destes, a tecnologia, ela complementa um bom diagnóstico. O diagnóstico da plástica odontológica é imprescindível, porque eu posso usar um guia, mas se eu não fiz a plástica odontológica como um checklist da necessidade, eu vou posicionar errado o meu implante. E depois de ter feito esse checklist da plástica e montar todas as indicações para o caso, a gente se comunica bem com o paciente, né? Discute com ele, acerta tudo. Sim. Quais são os limites que ele vai impor também para esse tratamento, seja de invasividade, que ele quer se expor, ou até mesmo de valores, e aí eu já vou puxar uma outra questão para a gente. Mas aí fica mais fácil, se lá na frente ele mudar posicionamento de lábio, como eu vinha falando ao longo dos anos, um paciente de 20, de 30 ou de 40 anos, ou se mudar a própria necessidade estética dele, ele foi muito bem informado das limitações do caso, de onde esses resultados podiam chegar, né? Deixa eu fazer uma pergunta então, antes de tu mudar o... Tu já tá sabendo quando que eu vou trocar antes de mudar, eu quero um detalhe técnico ainda. Eu queria fazer uma pergunta pro Ângelo. Nesse aspecto, Ângelo, até que ponto tu acha que influi, dentro disso que tu falou, o tipo de implante? Zircônia, titânio, porque a gente tá falando de área estética, né? Estritamente estética, diâmetro do implante, etc. Porque isso é uma questão que influi bastante dentro desse contexto, imagino eu, que nós estamos falando. A pergunta ela é super interessante e ela é moderna. Dá para responder em 30 segundos, né? Não, mas a gente tem tempo. O que acontece? A gente vê a indústria
a maioria dos sistemas lançando implantes cerâmicos, implantes de zircônia, né? Ou zircônio, que seria, na verdade, o nome correto para uma liga de titânio com zircônia. A maioria acha que zircônia é zircônia pura e não são, né? Eles são implantes, a grande maioria são ligas, né? Esses implantes começaram em 1900, na década de 70 em Tübingen, na Alemanha. Então isso não é uma coisa moderna, atual, descobrimos implantes cerâmicos, né? Não é verdade. Isso já é muito antigo. Agora, recentemente a gente teve uma evolução desses sistemas, né? Que eram fundamentalmente monolíticos e agora a gente já começa a ter opções de intermediário, opções de pilares. Assim como nós poderíamos classificar esses implantes como evoluções tecnológicas. Então, a gente usar um implante cerâmico atual é usar a tecnologia. Mas isso, de novo, não substitui o planejamento e a execução adequada do caso. O implante de hexágono externo, muito bem colocado, não é o melhor sistema, na minha opinião, para casos unitários, apesar de a gente ver um monte de casos de muitos anos bons e bem controlados, mas ele muito bem executado, planejado e executado, ele funciona muito bem. E o implante de cerâmica mal posicionado, ele não vai funcionar. Então não passa por aí a resolução do caso, porém são complementos tecnológicos que a gente tem à disposição hoje interessantes. Porque nunca é uma variável só, né, Ângelo? Nunca é. A posição tridimensional talvez seja a principal, mas tem todas as outras variáveis, ainda mais numa área estética, que precisam ser controladas. Às vezes o apelo de congresso e coisas te induz a ir para um caminho que pode estar te induzindo ao erro. É lógico então, tem que saber interpretar. É lógico imaginar que algo que seja claro, que seja branco, teoricamente vai substituir melhor, mas aí a gente muitas vezes incorre no erro de não controlar as outras variáveis e aí vai por água abaixo aquele caso mesmo com... a mesma coisa, né, Lengler? Um scanner não faz a pessoa melhor protesista. Ele faz tão bem quanto analógico. Se o cara souber moldar muito bem, faz bem. Se ele souber escanear, ele faz bem. Senão, exatamente, não faz. Tu não afasta. A luz não afasta. Eu vou te falar que até é mais difícil. O cara tem que ser muito bom no analógico para ser bom no digital. Porque é mais uma ferramenta que tu tem que controlar. Em relação ao tipo de implante, é a mesma coisa. Um implante que tu domine o sistema é muito mais importante do que um sistema que tu não conheça tão bem, que pode ser melhor. É preferível um implante... Se tu domina muito bem o hexágono externo, nós dois fomos alunos do Franciscone. Os casos de 40 anos perfeitos. Então, tu tem que dominar o sistema que tu usa, né? E só trocar depois que tu estiver dominando perfeitamente soluções protéticas, alturas de pilares disponíveis, né? Porque isso tudo... Não adianta tu colocar um implante apical lá longe se o sistema só te dá 2 alturas de pilar. Às vezes a gente está num sistema de implantes que tu está habituado e eles fazem um lançamento de um novo desenho do implante e a gente que já faz implantes há muitos anos, no sistema que a gente está habituado, mas um desenho novo e tu toma pau. Tu tem uma curva de aprendizado toda nova, né? Mas ao mesmo tempo precisamos ser curiosos e não ficar só trabalhando. Se a tecnologia evolui, a gente não precisa ficar preso ao sistema que a gente trabalha bem, né? Mas sabe que eu mudei um pouquinho. No passado eu ia num congresso europeu de ossa-integração. Não mudar imediatamente, mas ser curioso em relação àquilo. Sem dúvida. A curiosidade, ela tem que nos alimentar. Não sei aquele dentista, eu trabalho bem, meus casos dão certo desse jeito, aí a tecnologia evolui, não tô fazendo amálgama até hoje. Exato, meus amálgamas funcionam bem. A resposta que eu achei, por ser o mais velho da mesa, eu não quero ser o primeiro e eu não quero ser o último. É isso aí. Então eu espero... O Fritcher também tem uma frase. Né? Não. Vou dizer pra você assim, demora 2 anos para tu aprender a fazer, 10 anos para aprender quando fazer e 40 para aprender quando não fazer. Essa tu já usou. Essa eu nunca tinha usado. Vamos ter frase nova. Mas vou guardar essa frase. Eu vou guardar essa frase. No 4º episódio dessa frase. E no 4º do Redcast. Que eu vou guardar essa frase para usar no próximo. Aí voltará. Deixa eu dar um detalhe técnico. 30 segundos. Preciso fazer uma última pergunta para você. Sim, mas é 30 segundos, é rápido.
Só lembrar os colegas que em casos de agenesia é comum que o rebordo seja reto e que seja mais alto do que o contorno cervical dos dentes vizinhos. Então, quando vocês fizerem essa avaliação, é muito importante ter um guia cirúrgico com o término cervical do dente que vocês planejaram. No momento de instalar um implante, se vocês usarem o osso como referência e colocarem 3 milímetros ou 4 abaixo daquele osso, possivelmente comparando aos dentes vizinhos, num caso de agenesia, ele esteja mal posicionado. Então, é fundamental para casos de agenesia uma plástica do rebordo para dar um contorno adequado, imaginando a futura coroa. E a melhor forma de fazer isso é com um guia analógico ou digital, ou cirurgia guiada ou não, mas com o término cervical do futuro dente presente no guia. Uma simples plaquinha de clareamento prensada ali, de acetato prensada no consultório em cima de um enceramento resolve isso. Se ela tiver estável, A cervical resolveu. Minimiza os erros. Eu vi que tu usou esses dias, né? É. O que eu ia comentar é o seguinte sobre a cirurgia guiada, que isso pode ser até um próximo tema do Headcast também, que eu acho muito interessante, que eu fiz bastante cirurgia guiada, fiz planejamento externo, fiz eu mesmo planejamento, fiquei um ano com um software pago ali, hoje eu uso software gratuito, e assim, cirurgia guiada para mim não significa cirurgia fechada. Ah, não, com certeza não. Isso foi um conceito assim que logo nas primeiras eu vi que meus resultados não foram bons. É legal a gente trazer esse tema, porque muita gente acha que cirurgia guiada também é uma coisa moderna. Não sai uma gota de sangue. Não, e que é moderno, e que não precisa abrir. Os primeiros casos de cirurgia guiada, Nobel Guide, Neo Guide, eu fiz em 2005, 2006, tenho casos documentados. Então, existe uma evolução nessa tecnologia, mas não é novo. Hoje, casualmente, hoje no Instagram, tu vai passando no Instagram as histórias e tinha um cara postando um caso como sucesso, cirurgia guiada, protocolo superior, mas 2 implantes saindo de gengiva livre. Pois é. Entendeu? Então, e aí? Isso é uma cirurgia guiada, tecnológica. Até ali deu certo. Conceitos biológicos não estão estabelecidos. É que não é um conceito. A gente pode discutir isso num próximo episódio, mas não é um conceito fechado, né? A gente não pode. É uma tecnologia, um avanço que vem pra gente. Como tudo em odontologia, não é uma ciência exata. A gente precisa ter as. Pode falar. Para terminar. Eu acho que o implante, ele... Não o episódio. Não, termina o episódio. Não, para terminar meu comentário. Já que eu tomei um gancho... Eu tenho uma última pergunta ainda. Cara, esse gancho já rendeu 6 falas para ele. Eu tomei um gancho. Aí vai falando, você... Quem não chora não mama. Vai ficar bom para ti. O enceramento... O implante, ele tem que ser depois do enceramento. Se a gente pretende fazer laminado, lente de contato, alguma coisa assim, se vai ser invadido o espaço biológico, se o paciente tem sorriso gengival, o implante é depois do enceramento. O guia cervical pode ser um mocap. Monta o mocap e faz o implante com o mocap em boca. Exato. Isso que a gente precisa esclarecer. Faz o implante com a bisacrílica por cima da gengiva, não tem problema. Insera, pede pro técnico lá, olha aqui, ó. Eu quero o enceramento, sobe com o desenho 3D sobre a gengiva do paciente. Uhum. Monta o mocap por cima da gengiva e depois tu opera o paciente com o mocap instalado. Exato. Então essa referência... Que é isso que a gente estava falando. Posicionar... Plástico odontológico. Esse término, esse posicionamento do implante vai ser 3 a 4 milímetros dos términos finais, né? Posso fazer a última pergunta? Tô nervoso aqui. Gancho só. Como bom libanês, eu tô nervoso para fazer a última pergunta para vocês, que é como precificar isso aí, pessoal. Como que a gente vai precificar esse caso de alto risco? E vou dizer, estética, e vou botar assim, precificar, e vou dizer que talvez aqui venha uma questão interessante dentro da tua pergunta, que é como precificar dentro dessa multidisciplinariedade, porque o protesista vai ter que fazer um bom planejamento, já que vai ter que ter o guia cirúrgico, o cirurgião, se vai ser cirurgia guiada ou não. Mas sem se preocupar que o caso vai ficar caro e aí de começar a tirar. Não, eu não vou encaminhar para o Ângelo olhar porque vai ter mais... Tem duas coisas, né? Uma é que a gente tem que definir o nosso trabalho. Primeira coisa, as pessoas relacionam muito ao material, não tem a ver com o material. A gente tem que ver o risco do caso. Então, um incisivo central
numa área já cicatrizada e de baixo risco estético, ele não pode custar o mesmo que um primeiro molar inferior numa área já cicatrizada que não tem risco estético. Ele tem que ser mais caro. Ele tem um risco estético. No saque simples, avançado e complexo, aquela classificação do ITI, incisivo central é sempre complexo. Então, a gente tem que definir por risco cirúrgico, risco estético. Isso tem que estar dentro da nossa precificação. Naturalmente, os materiais que a gente vai... Tudo. Eu acho que o que cai... a minha sugestão é que eu vejo a dificuldade do colega que faz tudo. Eu que sou cirurgião, eu dou meu preço da cirurgia. É mais tranquilo e começa na cirurgia. Tem colega que diz assim, pô, o cara pagou a cirurgia, agora não tem dinheiro para prótese. Não é isso. Mas o colega que vende o combo, que é mais complicado um pouquinho, ele tem que já ter na manga hoje como formas de pagamento. X vezes. Então ele tem que ter esse cálculo sem tirar valor, ele tem que agregar valor no tratamento, ele tem que fazer o que é necessário. E nós estávamos conversando, né, Lengler, se tu não planejou adequadamente, precisa um conjuntivo que não estava no planejamento e na hora viu que é um erro, mas eu vi que agora eu preciso de um conjuntivo, faz e não cobra, mas resolve o caso. Sim, é melhor tu perder um pouquinho, mas terminar certo o caso, correr o risco de ter um caso de incisivo central com um problema e é uma dor de cabeça por muito tempo. Muito mais caro, um caso mal resolvido. Mas acho que o principal é isso, né? É não definir o caso, o que vai estar indicado, às vezes pela magnitude das especialidades que pode envolver e pelo valor que pode envolver. Bom, se o teu valor é, sei lá, 10x, e é só a tua parte que custa 10x, mas vai precisar de mais 3 ou 4 partes, tu não vai puxar o teu valor para 2x. Eu sou um colega que faço tudo. Então, eu acho que eu posso contar como é que eu costumo fazer quando cai um caso que eu vou fazer da cirurgia à prótese no meu consultório. Então, nesses casos de alta complexidade, eu costumo cobrar separado a cirurgia à prótese. Nos casos que não são, por exemplo, um molar inferior, que já está com reborde cicatrizado, é valor do implante, coroa implante, né? Agora, num caso de um central que envolve enceramento, que envolve talvez mexer no outro dente, que envolve uma gengivoplastia, que envolve provisórios, às vezes mais de um e mais de dois, para chegar num perfil gengival perfeito. Então, nesses casos, eu consigo fazer uma previsão mais ou menos do tratamento e digo para o paciente, olha, no caminho talvez a gente precise fazer mais um provisório e no orçamento inicial, que vai ser ali extração, implante, enxerto, conjuntivo e um provisório. Esse é o inicial. E aí depois eu digo pro cara, ó, se nós precisar mexer no teu central é isso aqui, se nós precisar mexer na gengivoplastia dos dentes vizinhos é isso aqui, e se a gente precisar fazer, quando a gente chegar na coroa definitiva é isso aqui. Nesses casos, aí eu acho que dá para precificar, tu vai enchendo a cesta, mas o paciente tem que estar ciente desde o início. Maravilha. Já percebemos que a gente não vai conseguir esgotar nem o tema principal e muito menos esse da precificação, que talvez renda um outro episódio, que é como apresentar esses valores e quando esse planejamento pode variar ao longo do curso, né? E como que a gente passa isso para o paciente, como que a gente precifica isso, como que a gente apresenta isso, essas variáveis para o paciente. Conseguimos? Vamos nos encaminhar para o final, então? Ninguém mais quer o último gancho, o último chorinho? Um chorinho. Vai lá, sobre então. Preço. Tá. Quando o paciente procurar vocês e questionar o preço, vocês têm que lembrar ao paciente que todos hoje têm um celular. Quanto é que custa um celular? E quanto tempo dura o celular? Então, se vocês disserem, vamos falar para o paciente, o meu tratamento dura 3 anos, tá bom? Tá louco, doutor, tem que durar a vida toda, né? Eu digo, pois é, mas o teu celular em 3 anos tu vai trocar. Então, a gente tem que mostrar o valor do nosso trabalho, a durabilidade do nosso trabalho e a responsabilidade do nosso trabalho. Não é um aparelho que foi feito lá na China, em série, que daqui 3 anos eu jogo no lixo, eu tenho que trocar, porque a tecnologia venceu. O meu trabalho dura muito mais. Envolve tecnologia e envolve um trabalho artístico e de conhecimento.
Então, a gente fazer analogias com produtos do dia a dia é uma forma interessante de mostrar ao paciente que o nosso trabalho não é caro, é barato. Se ele dividir o orçamento pelo número de anos, nem pelo número de meses, pelo número de anos que ele vai usufruir daquele resultado. Ele gasta muito mais em celular, na troca de um carro. Tu troca um carro do mesmo modelo e tu gasta 50, 60, 70 mil reais. Ele vai enxergar. E o nosso tratamento, se for 50, 60, 70 mil reais, ele vai durar muito mais do que o carro desse paciente. Com certeza. Então, é uma forma de ele enxergar que caro é o carro dele. Com certeza. Chorinhos nos bastidores agora, então, pessoal. Assim nós vamos encerrando o nosso 4º episódio do Headcast, já com muitas ideias para os próximos episódios, né? Bastante coisa, além dos comentários e sugestões que vocês podem fazer nos comentários do vídeo, em mensagens para a gente. Vai ser um prazer responder as dúvidas, levar em consideração os comentários. Se você gostou, então, desse nosso episódio, deixe seu like no vídeo, já se inscreva no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais. A gente está produzindo bastante coisa bacana ali no Instagram também, tem muita coisa para sair. Então vamos nos despedindo, agradecer demais a presença de todos, quem está aqui na mesa com a gente, quem está nos bastidores ali coordenando tudo, e até o próximo episódio, pessoal. Valeu.